Olá, pessoal. Eu sou a PEC Shadow de Educação Especial e hoje a gente vai falar sobre a API. O que é a API? A API é a avaliação pedagógica inicial. É quando o aluno chega na escola, a gente tem que fazer esse levantamento de quem é esse aluno. Então, como que é os documentos dessa API, tá? Lembrando que tudo que eu falar está lá na Resolução 21, tá bom? É um documento realizado por quem? Pelo professor especializado, tá? Então, professor de sala de recurso, não tem professor de sala de recurso, professor do ensino colaborativo, tá? Eles podem realizar a API, ok? O objetivo é de identificar, elaborar e organizar apoio, serviços de recursos pedagógico e de acessibilidade para a participação efetiva desse aluno. Então, o que é esse anexo 1, tá? É o meio que a gente consegue dar o acesso ao aluno. A gente vai conhecer esse aluno. Quando um aluno chegar na escola, esse professor vem e ele vai observar esse aluno, vai conversar com esse aluno, vai conversar com a família desse aluno, para fazer uma API bem elaborada, bem planejada, tá? Para quê? Para redução de eliminação de barreiras no ambiente escolar, tá? E como que eu faço essa API, que é a dúvida maior, tá? Então, a API, ela é dividida em três partes. A primeira parte é a informação geral do aluno, ok? Então, quem é o aluno, o que que o aluno gosta, quem é esse aluno, quem é essa pessoa? Quando a gente chegou lá, eu tenho que ver o que que ele come, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, o que ele gostou da escola, qual o espaço, porque vocês têm 30 dias para realizar essa avaliação quando o aluno chega. Então, você vai ter meios de saber qual a matéria que ele gosta mais, gera nele uma crise, uma possível crise, para a gente já evitar o que acalma ele, às vezes um brinquedo, às vezes um abafador, às vezes um local diferente na sala de aula. Isso tudo a gente vai observar e vai colocar sobre o estudante. Aí a segunda parte é o aspecto pedagógico. Então, o que que o aluno sabe? Qual é a história dele de vida? Ele veio de alguma rede, né? Ou privada, ou particular, ou estadual, ou municipal, de outra escola. A gente tem que saber. Geralmente a gente pede o portfólio desse aluno, conhece o que que o aluno sabe pedagogicamente, para eu ter onde ele está e aonde eu quero chegar, tá? E o terceiro é o encaminhamento. Depois que eu conheci esse aluno, que eu vi o pedagógico desse aluno, as fragilidades, as potencialidades dele, eu vou fazer os encaminhamentos, os apoios, os recursos, tá? O que que ele vai precisar dentro da sala de aula para melhorar a comunicação dele, às vezes um intérprete, às vezes uma lupa. Então, o que que eu vou precisar dentro da sala de aula para esse aluno avançar? O que que eu vou precisar dentro da escola para esse aluno avançar, ok? E aí, ó, eu separei uns pedacinhos das perguntas, tá? Então, lá, informações gerais do estudante, que é o primeiro passo. Eu vou coletar desse estudante o máximo de informação que eu conseguir dele, tá? Então, eu vou levar ele para uma caminhada pedagógica, eu vou conversar com ele, tentar conversar com ele o que ele gosta de fazer na casa, o que ele gosta mais da escola, qual a merenda dele preferida, qual o amigo dele preferido, se ele já tem amigo na escola. Então, assim, eu vou fazer um aparato desse aluno, tá? Depois eu vou colher informação sobre da família. Então, vai ter um outro momento que vocês vão chamar os responsáveis para conhecer esse responsável,
para o responsável trazer também coisas do filho para que a gente possa planejar um plano individualizado para ele. Então, eu acolho essa família, a primeira coisa a gente tem que acolher, né? Então, eu acolho essa família e numa conversa eu consigo também saber quem é esse aluno, né? Fora da escola, quem é esse aluno dentro de casa, né? Quais são os gostos? O que eu posso evitar para não gerar um gatilho? Então, a família enriquece muito. Então, quando a gente traz a família para perto, a gente ganha muito na educação especial. E as informações coletadas da escola, né? O ambiente, que talvez traga mais calma para ele num momento que ele precisa dar uma respirada, o professor que ele mais gosta, a matéria que ele mais gosta, tá? A comida que ele mais gosta, o tutor. Então, assim, informações da e sobre a escola, nesse primeiro pedaço, não informações pedagógicas nesse momento, tá? A segunda parte, aí sim, é a informação pedagógica, tá? Então, o engajamento dele com os professores. Essa primeira pergunta é muito importante. De que formas discentes se engaja nas atividades propostas da turma? Então, esse professor ele tem que ter conhecimento, né, desse aluno para fazer as atividades que realmente vão fazer sentido para esse aluno. Então, eu preciso saber o que ele sabe, o que ele gosta, o que ele conhece, o que ele não conhece, o potencial dele, né? Porque eu não posso dar atividades que vai estimular muito, e aí vai cair a frustração, porque ele não vai conseguir, são atividades difíceis demais, então ele sempre vai estar frustrado por não conseguir fazer, e nem dar atividade de bolinha, de colar, de que ele está vendo que todo mundo está fazendo outra coisa e ele está fazendo uma atividade que ainda estimule menos ainda, tá? Então, eu tenho que pensar muito bem quando eu relatar isso lá, porque vai ser um apoio para todos os professores, tá? Esse API. Então, lembrando, as habilidades, potencialidades dele, as atividades que ele executa, o que ele sabe fazer, né? O aluno sempre tem alguma coisa que ele saiba fazer. Então, a gente tem que explorar isso, né? Para trazê-lo para perto da gente, tá? Sua maior dificuldade, quais são as expectativas desse professor também é muito importante, porque às vezes o professor põe tanta expectativa sobre ele e isso vai ser frustrante para o professor. Nossa, eu trago tanta coisa e ele não consegue acompanhar. Ou, né, o professor não faz nada porque acha que o aluno não vai conseguir entender a matéria. Então, isso também precisa ser explicado, né? Colocado no papel o potencial desse aluno. Ele pode, né? Ele pode fazer uma atividade que esteja no alcance dele. E aí, os encaminhamentos, né? O terceiro passo que vocês vão fazer na API é: já tem o que ele sabe, já tem o comportamento dele, já tem a disciplina. Agora eu vou traçar para ele o que ele precisa. Ah, ele precisa de sala de recurso. Ah, ele precisa de uma ampliação. Ele precisa de um direcionamento. Então, a API ela vai andando conforme a gente vai acrescentando as coisas, vai me dando indicativos para me fazer a API o PAE desse aluno, tá? Então, ó, sua trajetória escolar, considerando, por exemplo, o percurso escolar em outra rede de ensino. Então, tem que saber o que esse aluno lá fez lá atrás, né? Na outra escola e trazer para esse documento. Realizar em âmbito da Secretaria de Educação a descrição do encaminhamento pedagógico. Esse material todo sempre vai subir, tá? Tem um dia certinho de vocês subirem esse API, mas o aluno entrou depois que subiu. Ah, eu não vou fazer mais API. Não, vai fazer API. A partir do momento que o aluno entra na unidade escolar, precisa ser feita a API desse aluno.
tá? E aí, não esquecer, gente, da sala de recurso, né? Vocês coloquem aí sala de recurso, sala de itinerância. Se ele tem, olha o nível de suporte, se ele é suporte nível 3 ou nível 2 ou ele não tem aquisição da língua, vamos colocar, né? De 2 a 4 aulas por aluno. Vamos indicar quantas aulas ele necessita nesse encaminhamento, tá bom? Se ele necessita de um cuidador, se ele necessita de um outro serviço, né? Do colaborativo, vocês têm que colocar tudo nesse documento, ok? E aí, para terminar, tá lá, ó. Projeção do encaminhamento pedagógico necessário à eliminação ou redução de barreira no ambiente escolar. Observação: este item deverá articular-se diretamente com o plano de atendimento educacional especializado. Então, por que essa avaliação? Essa avaliação vai me trazer um plano desse aluno. O que eu vou traçar para esse aluno? Agora que eu conheço esse aluno, o que eu vou dar de suporte para esse aluno? Qual o plano de atendimento para esse aluno? Então, são dois documentos muito importantes que estão caminhando junto, não é? A API não fala com o PAEE, tá? São dois documentos que caminham junto. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre os roteiros, tá? Como eu já falei, tá? É na resolução 21 de 23. E o roteiro que está lá, gente, não é para ser preenchido com sim, não, com resposta curta. Ah, ele gosta da escola? Sim. Como ele na família dele, socializa? Não, vamos colocar realmente, como é estudo de caso, o caso desse aluno, que outro leia, eu preencho, mas outro lê vai entender quem é o aluno, quem é o Joãozinho. Então, não é um questionário só, entendeu? E também aquelas perguntas que estão ali, daquele roteiro, é um roteiro para ajudar. Eu não preciso pôr só aquelas perguntas ali, eu não preciso responder só aquele questionário. Eu posso, que o aluno vai me trazer muitas coisas, a família vai me trazer muitas coisas que às vezes não está ali nesse roteiro que você pode agregar, tá bom? Então, pensar sempre que é um estudo de caso, então eu não posso ver só como perguntas e respostas. E aí vem falando um pouquinho, né, do como fazer e o mais importante, tá? Então, ó, os roteiros apresentados no anexo 1 da resolução devem ser realizados, não devem, tá? Não devem ser realizados como mero questionamento ou entendido como limitadores. Foi o que eu acabei de falar, tá? Ele nem limita você a falar só aquilo que está naquelas perguntas e nem ele é um mero questionamento, tá? Ele deve ser realizado da melhor forma possível, com mais seriedade possível, porque você está colocando ali o direcionamento da vida daquele aluno naquele ano, ok? O anexo 1 deixa bem claro que ele não é para ser feito na forma de perguntas e resposta, que é importante que as perguntas sejam completas, descritivas em relação ao estudante. Então, olha o que a gente está precisando, tá? Não é, tem chegado muito API falho, né? Faltando muitas informações, muito precário. Então, vamos colocar realmente as indagações que o professor precisa sanar quando ele lê sobre essa avaliação. Eu tenho que dar para o professor, para a escola, um suporte de quem é realmente esse aluno e como que a gente vai tratá-lo e como que a gente vai poder ajudá-lo da melhor forma para eliminar as barreiras, tá? Utilizar vocabulário adequado, escolha palavras que sejam mais descritivas. Então, descrever quem é ele, né? Pensar quem é esse aluno, né? Então, vamos observar aí, evitar palavras repetidas. Aí são algumas dicas de como você elaborar um bom plano, tá? Uma boa avaliação.
adicione detalhes relevantes. Então, a família vai trazer muito detalhe para vocês importante, né? Então, é bom ter uma escutativa atenta, porque eles vão trazer bastante informação de quem é esse aluno dentro de casa. E vocês vão estar também tendo referência dele na escola e junto a esses dois, tá? Então, pensar sempre aqui, esse importante é pensar em fazer uma estrutura bem planejada dessa avaliação. Não é de qualquer jeito, tá? Ele usa aqui até a palavra robusta. Por quê? Porque a gente precisa realmente ser um estudo de caso, ok? Quem tiver dúvida, quem tiver, entre em contato comigo, com a Miriam, tá bom? Que a gente consegue também dar um respaldo maior para vocês, se não ficar claro. E aí, da onde a gente tirou todas essas informações, lembrando que está tudo lá na resolução, ok? Então, qualquer dúvida de como fazer essa avaliação, vocês podem entrar em contato com a gente. Lembrando sempre que é do aluno. Então, eu não posso fazer uma avaliação igual para todo mundo. Às vezes chega a mesma avaliação, tudo igualzinho para todos os alunos, só muda o nome do aluno. Não é, gente. É uma avaliação individual, tá? É uma avaliação pedagógica individual. Cada um é cada um, tá? Não é porque ele tem TEA que eu vou fazer a minha avaliação de TEA todos iguais. Não é porque ele é surdo e vai ter todos iguais, tá? Não é porque ele tem DI que vai ser... Não, é individualizado. Ok? Espero que tenha ajudado vocês a clarear um pouquinho de como fazer. Lá tem todas as perguntas de um roteiro, mas lembrando que não é questionário, tá? Você faz e decorre como quer o aluno. Ok? Obrigada.